E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu queria falar com um grupo específico de mulheres, não somente, né, mas porque eu acho que vai fazer mais sentido para essas mulheres que, assim como eu, têm mais de 30 anos e ainda não casaram. Parece, assim, um tabu na sociedade, né? A mulher passar dos 30 sem ter casado e ainda nutrir essa vontade, esse desejo, parece que meio que é um fracasso, né? Assim, como se a gente tivesse fracassado na vida. Sendo que, na verdade, primeiro, a gente não tem que cumprir nenhuma tabela da sociedade, né? Nenhum padrão, seguir um padrão pré-estabelecido, que é já chegar nos 30 casada, às vezes até com filhos, ou iniciando, né, a maternidade. O fato é que existe um tempo para cada pessoa, existe não só propósitos diferentes para cada pessoa, como também escolhas que a gente faz no decorrer da vida que uns adiantam esse processo, outros retardam um pouco mais e tá tudo certo. A verdade é que só são tempos diferentes de uma mesma coisa. Não tem o tempo certo ou o tempo errado. E eu nunca senti muito essa pressão, eu nunca me preocupei muito com isso. Claro que em alguns momentos grita ali um pouquinho a preocupação fisiológica mesmo, né? Assim, nossa, eu já tô quase com 40, será que eu vou conseguir ter filhos? Quais são as dificuldades que eu vou enfrentar quando eu estiver nessa tentativa? Então a gente pensa assim, a gente reflete, né? Como se a gente fosse apáticos a isso, não. Mas o mais importante é a ideia central que eu quero trazer nesse vídeo, o que você tem feito nesse tempo, sabe? E eu trouxe esse tema, né, o nome do vídeo como Eu Escolhi Parar de Esperar, exatamente porque a gente fica ali num pensamento de que a vida ela só vai acontecer quando eu conseguir tal coisa, né? Então, assim, para muitas mulheres, a gente acabou aprendendo, crescendo, principalmente para as mulheres da minha geração, né? Crescendo com esse conceito de que a vida só começa depois que você casa, tem filhos, e aí parece que estabiliza para você viver o para sempre. E na verdade, todos os dias é uma novidade de vida, né? E todos os dias a gente pode aproveitar para descobrir algo novo, viver algo novo, e não necessariamente estar taxado e definido o tempo para cada coisa. Então, o que eu tento viver, né, o que eu busco viver, e eu converso muito com as minhas amigas sobre isso, as que estão ainda nesse processo de solteirice ou as que já são casadas também, é que a gente precisa viver uma vida feliz e boa, satisfatória hoje, né? Então a gente precisa buscar aprender coisas novas, coisas que a gente tem interesse de aprender. A gente precisa fazer coisas que nos instiga, que faz a gente feliz no hoje, né? E não ficar esperando o momento para isso acontecer ou para viver da melhor maneira. Em um outro vídeo eu entro mais em detalhes, mas assim, eu fiz recentemente uma viagem, foi a minha primeira viagem para a Europa e foi uma viagem que eu fiz sozinha. Foram 22 dias mais ou menos, que eu viajei sozinha para países com línguas que eu não falo, que eu não domino. E fui sozinha, fui com a cara e a coragem, porque é uma coisa que eu sempre sonhei fazer. Eu amo viajar, sempre quis conseguir me programar melhor financeiramente, né? Que é um maior dificultador para ter realizado esse sonho só agora. Mas também em companhia, porque às vezes a gente fica ali esperando quando que alguém vai ter disponibilidade, né? Se eu não tô namorando, se eu não sou casada, eu não tenho ali uma companhia fixa, né? Certa. Então, qual amiga vai querer fazer, qual amiga vai ter disponibilidade para fazer? E aí nisso você se limita e para a sua vida, para um sonho, estagna ali um plano, porque não tem companhia, sendo que você não depende do outro para entrar num avião e ir conhecer outros lugares, né? Então, esse ano, assim como eu já também mencionei em outro vídeo, acho que do primeiro vídeo do canal, eu resolvi parar de esperar para realizar sonhos também, né? Parar de esperar ou de ter a aprovação das pessoas, né? Então a gente precisa olhar para a nossa vida e pensar, eu só tenho hoje. O amanhã é incerto, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Então ontem já foi, eu só tenho hoje. O que eu vou fazer para poder viver os meus sonhos, os meus planos hoje? Por mais que algumas coisas, assim como uma viagem, por exemplo, exijam um planejamento, você vai esperar de fato muito tempo para aquilo acontecer, mas às vezes não, né? Depende de cada um, mas ainda assim você precisa começar a dar passos de fé.
E a viagem para mim, por exemplo, aconteceu assim que eu comprei a passagem. Né? Assim que eu comprei a passagem, ela já estava definida, porque eu não ia perder o dinheiro daquela passagem também, e porque ali já foi o primeiro passo que eu precisava dar para destravar todos os outros. Então, eu estou trazendo um exemplo, né, de coisas que a gente pode fazer enquanto a gente está solteiro. Claro, você vai viajar depois que você tiver uma companhia, que você estiver namorando ou casado. E talvez até muito mais, e talvez seja até melhor, ou não também, diferente, porque são experiências diferentes. Viajar sozinha foi maravilhoso para mim. Mas você vai fazer de uma outra forma, em um outro momento da sua vida. E aí uma coisa que eu sempre reflito, e eu comento assim com as minhas amigas, a solteirice, ela é única. Você só tem um momento na sua vida, seja quanto tempo for que vai durar esse momento, mas você só tem uma fase na vida que você vai ser solteira, né? Porque se você parar pra pensar, depois que você casar, você vai passar a ser casada. E mesmo que o casamento não dê certo e você acabe se separando, você vai passar a ser divorciada, você vai ser separada. Isso para a sociedade, né? Tô falando ali de uma visão legal da coisa, vamos dizer assim. Agora, o solteiro, o ser solteiro, é uma fase única e você não volta nela. Então aproveita cada momento, aproveita todas as oportunidades, vai fazer cursos diferentes, vai fazer viagens sozinhos, vai ler quantos livros você quiser, vai escolher ir ou não ir nos eventos, porque você não precisa considerar a agenda de uma pessoa, a vontade de uma pessoa. Vai buscar se encontrar, se conhecer melhor, sabe? Use o seu tempo, o espaço que você tem, que é só seu, para olhar para si, olhar para dentro de você, né? Vai cuidar de você, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Vai tentar encontrar maneiras de se conhecer melhor, vai encontrar maneiras de descobrir coisas que você nem sabe sobre você ou nem sabe que você gosta, por exemplo. Eu mencionei também em algum vídeo sobre meu processo de autoconhecimento, né? Que é full, né? A gente sempre vai estar nesse processo, mas eu já descobri tanta coisa sobre mim nos últimos 5 anos. E eu busquei várias coisas que eu queria aprender, que eu não tinha aprendido, nunca tinha parado nem para pensar que eu gostaria de aprender. E uma das coisas, por exemplo, foi o crochê. Olha que louco. Nunca pensei. Para mim o crochê era coisa de vovó, né? E eu comecei pelo crochê com fio de malha, né? Que é um fio mais grosso, então é um pouco mais fácil de malejar, de fazer, pelo menos para mim, porque eu tenho bastante rigidez na mão, força, então para mim foi mais fácil fazer ele. Eu até quero ainda muito aprender aquele da vovó, com um fiozinho mais fininho, mas eu aprendi, amo, gosto muito de fazer. Hoje faço bolsas, faço cestinhos, né, cachepôs, e aquilo também me distrai, né, e é maravilhoso ver o resultado de um trabalho manual que você faz, né, pelo menos eu tenho bastante satisfação nisso. E tem várias outras coisas que eu tenho vontade de fazer, eu tenho muita vontade de aprender a fazer cerâmica, né, fazer um curso, aulas de cerâmica, gosto de colorir, quem sabe um dia fazer alguma coisa que envolva isso também, não sei, tô dando ideias, soltando aqui pensamentos a respeito desse período, que você tem tanta coisa que você pode fazer enquanto você tem tempo para fazer. Você tem disponibilidade, que eu digo, né? Você sempre pode fazer o que quiser. Enquanto você tiver vida, você pode aproveitá-la, né? Para poder aprender uma coisa nova, para correr atrás de aprender algo que você queira já tanto fazer, queira tanto aprender. O mais importante é isso, é você começar a olhar para você, saber o que você quer e não perder mais tempo, não ficar esperando um momento propício, não ficar esperando uma companhia perfeita chegar na sua vida. Se você tiver a oportunidade de viajar com amigas, maravilha, viagem com amigas. Eu já fiz viagens aqui mesmo no país, mas que eu amei, que foram incríveis. Assim como eu já fiz a mesma viagem sozinha, que também foi ótimo. São experiências completamente diferentes, obviamente, mas são extremamente enriquecedoras, né? E, enfim, tem tanta coisa que a gente pode aprender, né? Que a gente pode servir mais na sua igreja local, caso você seja cristão, você tenha interesse nisso, ou servir mais a sua família, aproveitar mais o tempo com a sua família, porque eu moro com a minha mãe até hoje, por exemplo, e muitas pessoas ainda questionam isso, tipo, nossa, 37 anos e ainda mora com a mãe. Moro, não vejo nenhum problema com isso, por que eu não dividiria a mesma casa com a minha mãe, uma vez que ela também é separada do meu pai, então só moramos nós duas e os nossos gatos.
Então, não faz sentido nenhum viver de forma diferente na minha concepção. E aí eu aproveito mesmo o tempo também com ela, tento, né, ao máximo aproveitar o tempo com ela, porque se um dia eu tenho uma família, eu vou ter menos tempo, né? No caso, para passar com ela, porque eu vou estar me dedicando à minha família. Então, aproveitar bastante todas as oportunidades que a gente tem hoje e olhar para aquilo que você tem na mão, né? Então, se você tem mais disponibilidade de tempo também, como eu falei, por você não ter uma pessoa específica para poder compartilhar a agenda e encaixar ali os planos, você pode estudar mais, né? Fazer cursos online, você pode enriquecer a sua carreira, né? Buscar fazer pós-graduação, MBA, ou até cursos profissionalizantes, cursos avulsos, né? Ali em algum tema específico, para poder crescer, para poder aprender mais. E eu vejo muito isso na realidade, mesmo na prática, porque as minhas amigas que são casadas, elas não têm o tempo que eu tenho, né? Não têm a disponibilidade que eu tenho para poder fazer coisas que elas gostariam também de fazer. E claro, elas são infinitamente felizes e satisfeitas também no casamento delas, elas tiveram um tempo de solteirice delas também. Mas eu vejo que existe essa diferença. E uma coisa que é muito legal também pensar, que não é como que eu posso dizer? É um privilégio, sabe? Não é uma coisa ruim você ser solteira com 30 a mais. Porque pensa, você tem uma outra cabeça, né? Quando você tinha 20 e poucos anos, você era mais irresponsável, né? Você tinha menos maturidade, você sabia muito pouco sobre a vida, sobre as coisas que você gostaria de fazer, ou sobre, enfim, é claro que com os anos você vai adquirindo mais conhecimento. Então, naturalmente, 30 a mais você tem mais conhecimento do que você tinha com 20 e poucos, que você tinha na adolescência. Então, é uma forma diferente, muito mais madura, muito mais consciente de quem você é, do que você gosta. E aí você aproveita muito mais também, né? Então, assim, é olhar o copo mais cheio, sabe? É olhar o copo mais cheio, é ver valor no momento que você está vivendo, porque isso também traz felicidade, traz contentamento, traz realização. E aí quando você encontrar alguém, você vai estar muito mais apta, muito mais feliz e satisfeita para somar na vida dessa pessoa, né? E para aceitar que outra pessoa entre ali também no seu quadrado ali, né? Naquilo que você já trouxe de bagagem, né, de história até aqui na vida. Então, é para ser leve, gente, é para ser leve. A vida, se você ficar pesando o tempo inteiro vivendo o hoje, pensando no amanhã, pensando no que você não tem, no que você gostaria de ter e não teve até então, vai ser dias sofridos, né? Dias que não vão valer muito a pena serem vividos. Então, é ter prazer no hoje, olhar ali o simples. Eu gosto muito de falar sobre romantizar a vida, né? E, e é outro motivo, assim, outra pauta pra gente conversar também futuramente, como eu faço, mas é tão simples, né? É você ter atenção plena nas coisas. Você tá andando na rua, olha pro céu, olha para as flores, para as árvores, que coisa linda que o tempo inteiro a gente tem à nossa volta. Então já temos muito, já somos muito abençoados, muito agraciados. Você está vivo, você está respirando, você está, enfim, trabalhando. Agradeça por isso. Tem tantas coisas legais que a gente pode viver, fazer e aproveitar nesse tempo. Né? Claro que vão continuar acontecendo depois também, que você estiver namorando ou casando, ou dividindo o seu tempo, dividindo a sua vida com outra pessoa, mas, como eu disse, de uma forma muito diferente, né? Então, aproveitem, porque a vida é hoje e é maravilhosa. Se você quiser com que ela seja maravilhosa, se você quiser dar a ela um olhar positivo e maravilhoso. Fica aí essa reflexão, me conta nos comentários o que você achou sobre esse assunto, se você tem curiosidade de saber mais alguma coisa desse meu processo. A gente pode falar várias vezes em outros vídeos, de outras formas. Eu vou ter muito prazer em compartilhar sobre isso. E curta o vídeo, compartilhe se você tem alguma amiga que está vivendo essa espera e que é um pouco mais ansiosa e que queira ou que precise, né, saber um pouquinho mais da experiência de outra pessoa, até que aconteça com ela também. Então, vamos junto, vamos, com certeza aí o futuro nos espera grandes momentos pra gente compartilhar e quem sabe um dia eu chego aqui também contando que eu mudei de fase, não é mesmo? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Tchau, tchau!